pessoa que pode participar de um culto como esse, né? Que pode se sentir um adorador, um participante de tamanha glória que é manifesta em nosso meio hoje aqui nessa manhã. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês que estão aqui. Glorificar a Deus pela vida da bispa. Eu estou ali igual a Tânia, eu vou inventar uma nova nomenclatura: Bispa Pastora Keila Ferreira. Deus abençoe sua vida. Eu lhe amo por diversos motivos. Eu acho que não é coerente dizer que você ama como ama talvez um pai, uma mãe, porque não tem tempo para esse nível de conhecimento, né? E isso, afeto é o tipo de coisa que é criado. Mas a palavra nos fala algo sobre isso. Ela diz assim: aquele que é do Espírito, tudo discerne, e dele nada é discernido. E quando o que está em mim, eu vejo claramente em você, é como se fundisse o propósito de Deus, né? Então eu acho que é assim que eu te amo, é vendo Deus cumprindo o propósito dele para o seu povo na terra através da sua vida. Então isso gera na gente uma admiração, um espírito de intercessão, de carinho muito grande. E aí quando a gente encontra alguém que ocupa a posição em que o Senhor tem te colocado, eu falava isso ontem com uma amiga minha, isso dá pra gente uma paz, porque aí quem lhe conhece de perto vê que você não é um personagem, vê que você é uma pessoa de verdade, provavelmente dotada de falhas como qualquer ser humano, defeitos, imperfeições, mas imperfeitamente perfeita, né? Assim, para a obra, para o que Deus tem lhe chamado. E a gente ama a sua simplicidade. Eu sei que quando eu falo isso, eu estou representando o sentimento de muitas pessoas que às vezes quer estar perto para falar, mas não pode falar. E às vezes até a gente que está perto não consegue falar, porque quando a gente gosta muito de uma pessoa e admira, né, tem a pessoa em lugar de honra, a gente fica pensando um monte de coisa para dizer, e quando chega perto não diz nada. Dá um nervoso, e depois a gente sai se sentindo assim uma boba, pensando assim: meu Deus, eu não falei nada, eu não falei leva. Mas é mais ou menos isso, tá? Você é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus, a todo o Brás. Que excelência, irmãos. Que igreja que honra a Deus no Brasil, né? É uma bênção. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs aqui, todas as pastoras, coordenadoras. Aqui não convém falar o nome de amigo, porque graças a Deus são muitos. Mas a gente se sente abraçada, só de olhar o rosto das amigas, dos companheiros. Eu falei para minha amiga Roberta, que me acompanha já, que já dá vontade de chorar. É que nem quando eu tinha que fazer uma prova na escola e eu não sabia uma questão, ficava presa. Se eu visse a minha mãe na porta, aí que eu desaguava de vez. Mas eu desaguava e depois me tranquilizava. É mais ou menos quando eu tenho que pregar aqui. Eu venho nervosa, que eu preciso de uma confirmação da questão, porque, gente, eu estou para conhecer ministério que gere em nós maior nível de dependência, fora o pastoreio, em seguida o da palavra, porque nada é com você. A sua parte, ela está totalmente atrelada à dependência de Deus. Então você vem até aqui contando que Deus vem com você, porque se não vier é só vergonha. E dá vergonha mesmo, porque quando você vê que não é Deus que está usando, a gente, meu Deus, que vergonha, dá vergonha alheia, né? Então é uma dependência muito grande, é muito difícil. Mas a gente louva a Deus aí, porque a intercessão, a nuvem dos santos nos cobrem a fim de que o propósito seja atingido. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tanta gente querida, tanta gente abençoada, tanto amigo, tanta amiga, tanto companheiro de oração, tantos intercessores e intercessoras, homens, mulheres de Deus. Eu vos amo em Cristo, viu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Gênesis capítulo de número 21. Enquanto você vai localizando o texto sagrado, eu me sinto como no texto do profeta Jeremias, em que ele diz: pode o vaso dizer ao oleiro: por que fazes assim? Eu te pergunto nessa manhã, pode? Pode? Não pode, né? Não é como a gente quer, é como Deus quer. É como Deus quer. Às vezes a gente ora e a gente diz: Senhor, faz o teu querer.
Não faz o nosso, faz como tu queres. E às vezes quando ele muda o protocolo do que a gente espera, a gente pensa, mas como pode, né? E começamos a denominar uma série de coisas. Mas não é a gente que pede, faz o teu querer. Então eu creio que nessa manhã ele fez assim comigo. Está dizendo, vou fazer o meu querer. Gênesis 21, a partir do verso 1. Do 1 ao 13. Irmãos, o meu material, ele está disposto nas duas saídas da igreja. Então assim, só não vai comprar quem não quer mesmo. Tipo assim, não, eu vou fazer protesto. Porque não tem nem problema de logística, está nas duas saídas. Tá? Não foi eu que pedi não, Deus deve ter bradado no coração de alguém aí, não sei como é que está sendo esses dias e... Enfim, então é Deus dizendo, né? Olha aí, te digo eu assim de mim mesma. Então tem DVD, tem camisa, eu não quero falar aqui para não tomar mais tempo, mas se você desejar adquirir, eles estão lá fora. A partir do verso 1 em diante diz assim o texto sagrado. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Diga amém por essa palavra. Bote a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé. Segure a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. Una a sua mão com a mão dela nessa manhã. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Segure a mão dessa pessoa. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Recebermos na determinado para esta manhã, mas agora se incline em reverência, se incline em submissão, agora incline a sua cabeça, feche os teus olhos e coloque agora dentro de você, permita agora que você se aproxime com um coração ainda mais contrito, se é possível faça isso, ainda com mais contrição de coração. Isso, vem trazendo seu coração contrito diante do altar de Deus, diante da leitura da sua santa palavra, da sua soberana palavra, da direção para a vida de todo aquele que confia, a bússola da vida do crente. Submeta-se agora, não permita com que os seus olhos se abram para distrair-se com nada, de nenhuma outra parte virá aquilo que você precisa, se não ser deste momento da palavra do Senhor. Então feche. Não tenha vergonha de implorar, não tenha, comece a implorar
orar, apele, comece a implorar, seja apelativa. Senhor, eu preciso, Senhor, eu não posso sair daqui nesta manhã sem ouvir de Ti uma direção para dar desfecho a tudo aquilo que o Senhor já tem falado nesses dias. Tu é Deus que quando fala confirma, então confirma, Senhor, nessa noite. Aonde estão aquelas pessoas que já começaram a suplicar? Comece a orar como se sua vida dependesse disso. Comece a orar como se a vida de um filho teu, de uma filha tua dependesse disso. Porque tem sementes de oração que antecipam a palavra da revelação, que determinam sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa família. Ouça a voz do Senhor no timbre da minha voz nessa manhã, como voz de comando. Crede em Deus e estareis seguros. Credes que nesta noite Ele tem nos posto aqui por profetiza e prosperareis. Suplique, 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 Senhor, suplique, suplique. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há espírito maligno, não há potestade, não há imposição, não há oposição, quer seja física ou espiritual, que seja mais forte do que a soberania, a supremacia do teu nome. Tu nos garantiu que no teu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa. O teu nome é sobre tudo que há e sobre tudo que existe. Senhor, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ah, Senhor, vem sobre nós com a tua cobertura sobrenatural. Eu te confesso que nesses dias de adoração, muitos corações se encontram aqui hoje numa expectativa de algo sobrenatural. Nós sabemos que tu és um Deus de coisas ordinárias, um Deus de devocional, um Deus de constância, um Deus, Senhor, de aplicação, um Deus, Senhor, diário. Mas nós também sabemos que tu és um Deus de repente. Nós também sabemos que tu és um Deus que por vezes entra naquilo que é ordinário para fazer o extraordinário. E nós te confessamos que nesta manhã é o nosso desejo. Fala de uma maneira que o Senhor ainda não falou. Brilha em nós de uma maneira que o Senhor ainda não brilhou. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ah, Senhor, de uma maneira extraordinária, nos quatro cantos da nave desta igreja, desde o estacionamento aonde os obreiros trabalham, desde a portaria do Braz, Senhor, aonde obreiros e obreiras estão posicionados, desde aqui da nave do templo, que possa emanar a tua unção tão desatadora, tão poderosa, tão triunfante, tão gloriosa, que até quem passar na rua sinta a tua presença. Ah, Senhor, abala os alicerces espirituais, mas abala também os físicos, para que a tua presença seja evidenciada na vida de cada homem e de cada mulher. Nós profetizamos vida, nós profetizamos restauração. Fala na tua palavra. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria. Enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, vai manietando demônios, vai libertando pessoas que entraram cativas, vai dilatando, Senhor, o entendimento, vai quebrando todo bloqueio, vai entrando na psicologia, vai entrando no psique, vai entrando na saúde, vai repreendendo as enfermidades. Enquanto eu estiver pregando, vai filtrando o sangue do diabético. Enquanto eu estiver pregando, vai repreendendo as células cancerígenas. Enquanto eu estiver ministrando a tua santa palavra, até quem está na internet seja impactado pela unção de cura, de renovo e de aviberecarai. Batiza com teu Espírito nessa manhã. Batiza com teu Espírito nessa manhã. Enquanto eu estiver pregando, move em variedade de línguas quem já fala em línguas. Enquanto a tua palavra estiver sendo administrada, batiza com o Espírito Santo as jovens do Corafesp. Batiza! Xarabadacanarabasai, Ramandacanasoreharase, Neremandacasorebashuria. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Senta dando glória a Deus.
Pega, senta dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 oh glória a Deus, aleluia, oh aleluia, eita Deus poderoso, aleluia. Ele é bom. Espera aí, eu só estou pegando fôlego. Se você fizesse isso também, né? Oh. Eu não sei se é o seu caso, mas não é que eu queira estar em silêncio, não. Não. Se tem mais alguém que me acompanha nisso, dá uma olhada para a amada que está do seu lado e diga para ela, eu só estou tomando fôlego. Isso aí. Tome fôlego. Glória a Deus. Às vezes ao longo de um processo de um congresso, a gente vai ouvindo algumas palavras que às vezes nos implodem. Eu fico maravilhada. Palavras que implodem, né? Por dentro. Remove, né? E a maneira da gente reagir e evidenciar o que está acontecendo por dentro é mostrando do lado de... Por isso que crente pentecostal que acredita na manifestação dos frutos e dos dons do Espírito, principalmente no caso, ele evidencia do lado de fora. E eu creio que todos esses dias o Senhor tem trabalhado conosco. Só que eu não sei, irmão, se isso foi proposital, mas se não foi proposital, foi de propósito divino. Hoje é o 7º culto, não é? Que coisa tremenda, né? Oh Deus do céu. O que é irmã? É mística? Não, irmã é profética, né? Plenitude, contentamento, realização. E eu creio assim. Vai tomando fôlego aí. O capítulo 21 do texto que nós acabamos de fazer menção, ele é muito conhecido. O Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. E o texto diz, e fez como lhe havia prometido. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Diga comigo, casa de promessa. Isso, teve gente que não disse, vou dar mais uma chance. Diga, casa de promessa. Casa de Abraão é uma casa de promessa. Abraão foi tido como pai da fé. Obviamente porque ele creu contra toda desesperança. Obviamente porque ele creu, diferente de nós, sem ter a ajuda de qualquer referência de fé. Eu e você, por exemplo, hoje, não dá nem para crer em quem não crê. Porque nós temos tantas referências de fé que nos impulsionam a acreditar no Senhor. Mas por que Abraão é tido, por exemplo, na galeria dos heróis da fé, no autor da carta aos Hebreus, como o pai da fé? Porque ele creu quando ninguém creu, ele creu quando ninguém conhecia a voz, ele creu quando não sabia de quem era o timbre. Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão ocupa um lugar dentro do cenário da palavra de Deus que não pode mais ser ocupado por ninguém, porque ele creu antes de qualquer um. E todo aquele que crê passa a crer por referência da crença dele. Então isso é extraordinário. Quando o Senhor se manifesta a Abraão, o Senhor lhe faz promessas. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te tornarei fecundo, fértil, assim como não se pode contar as estrelas que estão no céu, né? Teve uma ocasião em que ele chama, Abraão, sai da tenda, tenta contar, conta, se é que as pode. De igual forma como não dá conta de enumerar as estrelas que estão no céu, assim como alguém também não dá conta de enumerar os grãos de areia que estão sobre a praia, de igual forma é assim que eu vou fazer com a tua descendência.
tornar fecunda, fértil. Obviamente Sara já era esposa de Abraão, e diante de uma promessa tão grandiosa, o texto vai dizer que ao ouvir ela ri, né? Ela ri porque ela sabe que ela já é avançada em dias. Ela ri porque ela já está casada com Abraão muito antes da voz de Deus se manifestar. E se ela não engravidou até agora, ela não tem perspectivas naturais de que engravide. Ela ri porque esse Deus que se apresentou agora, apesar de ser poderoso, ela está iniciando um relacionamento com Ele. Ela ri porque ela também não tem tantas referências como hoje aqui nós temos para crer que Deus faz. Ela ri porque ela nunca participou de um culto onde uma mulher pega o microfone, como faz a missionária hoje aqui, e dá testemunho de que alguém que ia perder teve, de que alguém que não podia gerar gerou. Então ela ri. Ela ri porque ela não conhece um Deus que não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ela ainda está o conhecendo. Mas o tempo vai passar. O tempo vai passar, Abraão vai peregrinar, porque tem algumas similaridades em Abraão que tem tudo a ver com todo crente que tem promessa, com toda casa que tem promessa. É o período da peregrinação. Inclusive, eu estou para ver outro tipo de povo, outro tipo de gente que peregrina mais do que crente. A gente está hoje aqui, daqui a pouco está lá, amanhã está acolá. Você está numa rua que ninguém sabe o seu nome, ninguém te conhece. Daqui a pouco Deus se manifesta em alguém, usa a voz dessa pessoa e te diz: olha, eu vou te levar para tal lugar, tu vai estar aqui, tu vai estar lá. É impressionante como a vida do crente é marcada de peregrinação. A gente anda na terra. Se eu perguntar aqui de onde tem gente, não vai ter gente só de São Paulo. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de cima, tem gente de baixo, é do Iapoque ao Chuí. O crente vai peregrinando. O globo da terra é pequeno para o crente. Impressionante. Abraão agora vai peregrinar. Nessa peregrinação, numa dessas peregrinações, ele vai descer a terra do Egito. Lá ele vai subir já com algumas posses e muitas conquistas, porque nessa caminhada o Senhor já ia prosperando a Abraão. É por isso que crente medroso, crente que tem medo de remover, de sair do lugar, crente que é tendencioso à incredulidade, não prospera, porque uma das manifestações da prosperidade de Deus sobre a vida de alguém está na fé, da confiança em Deus. E se confia, caminha, se confia, sai de casa, se confia, olha para o céu, se confia, atende o convite, se confia, dá o telefone, se confia, se envolve, se confia, aceita a coordenadoria, se confia, aceita a liderança, se confia, aceita a regência, se confia, vai. E o Senhor vai prosperando, e Abraão já estava prosperando. Então quando ele sobe da terra do Egito, ele já sobe com algumas posses, já estava vivendo um grau alto de prosperidade, de riquezas, por que não assim dizer? E nessa subida provavelmente é quando vem também Agar, que se torna a serva egípcia direta de Sara. Sara ainda está esperando o cumprimento da promessa, mas haja vista que a promessa ainda não se cumpriu, porque eis a segunda coisa que acontece na casa e na vida de todo aquele que tem promessa: à espera do tempo do cumprimento. A promessa sempre passa pelo caminho do tempo, sempre. E agora Sara está vivendo a etapa do tempo, e a etapa do tempo traz uma série de complicações, você sabe como é. A etapa do tempo pode trazer esperança para quem sonha, mas a etapa do tempo pode sepultar a fé de quem não suporta. Para cada um o Senhor determina o tempo. Agora quando você lê comigo o verso 1 do capítulo 21, o texto é claro em dizer: o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. Como lhe tinha dito, ele fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice e ao tempo determinado. Ao tempo, eu não sei em que processo você entrou hoje aqui. Talvez o cumprimento da promessa de Deus esteja estacionado no processo do tempo. E eis uma coisa difícil, é aguardar o cumprimento da promessa quando você está na trajetória do tempo. E nessa trajetória do tempo,
Sara não vai aguentar esperar, e ela vai tentar criar uma circunstância favorável, a fim de que se cumpra aquilo que Deus disse que faria. Nós temos essa mania, irmãos, de achar que Deus depende de circunstâncias favoráveis para agir. Eu vou falar pelo menos umas 3 vezes, porque eu quero que isso fique registrado na sua mente, para quando você precisar fortalecer o seu coração. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para executar aquilo que Ele se garantiu em fazer na sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, reaja dando glória a Deus. Faça como Abraão, que foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia! Sara agora vai pegar a sua serva Agar, vai segurar ela pelo braço, vai colocar ela diante de Abraão e vai dizer: Abraão, deita com a minha serva, e dela nascerá o filho que nós estamos querendo. Que ideia! Que ideia! No processo do tempo você terá algumas sugestões, mas o processo do tempo te obriga a não sair de um lugar chamado espera. O processo do tempo te obriga, te impele a não sair de um lugar chamado espera. Irmã Camila, e qual é o nome dessa cadeira que me impulsiona a esperar? Obediência. É a obediência. Sara fica sentada na cadeira da obediência na trajetória do tempo, mas as circunstâncias são desfavoráveis, e ela vai tentar criar uma circunstância favorável a fim de cumprir o que Deus disse. Deixa eu te aliviar de uma carga, deixa eu te aliviar através da palavra de Deus de um peso que talvez você tenha entrado aqui carregando. Achar que você precisa fazer cumprir o que Deus falou. Ei, olhe para cá, amada, você que está de braço cruzado, com a cabeça encurvada, olhe para cá. A responsabilidade de quem faz uma promessa é de quem faz a promessa. Então, você não tem obrigação, você está desabonada do peso, da carga, de tentar fazer cumprir as coisas que Deus promete. Aí eu vou falar com fulano, aí eu vou ver se eu entro pelo acesso X, aí eu vou ver se eu uso a fulana de recada para entrar no acesso Y, aí eu vou ver se eu entro numa amizade com a Beltrana, porque pode ser que ela seja o meio e o canal para eu chegar onde Deus falou. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã o que disse para Moisés quando viu a sarça fumegando e não se consumia no fogo que fumegava. Quando ele pensa no seu coração e diz assim: virarei-me para lá e olharei esta grande visão. E quando ele se prepara para virar, o texto diz que a voz do Senhor bradou a Moisés 2 vezes para despertá-lo e disse para ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Como assim? Ver o que eu estou fazendo, ouvir o que eu estou falando, não te habilita a pisar num lugar que é meu. O teu lugar é aí e o meu lugar é aqui. Tá entendendo? O Senhor está dizendo para mim e para você, para Sara naquele dia: fica no teu lugar. Você não precisa de acesso, de beco, de viela, de patrocínio, de empresariado, de amizade por interesse. Deus te trouxe aqui para dizer: quando eu te fiz a promessa, eu era responsável por cumprir conforme a minha palavra. Eu jurei pelo meu nome. Pega na mão de quem está ao seu lado, faça ela descansar em Deus nessa manhã e diga para ela: isso não é contigo. Diga para ela: o cumprimento não é contigo. Não, teve gente que não falou, vou dar uma chance para os obreiros receberem também. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga: o cumprimento não é contigo. Vai dormir. Você não precisa do telefone de quem acha que precisa. Você não precisa de fulano como acha que precisa. Deus está dizendo: eu fiz a promessa e sou responsável para fazer cumprir o que prometi, e não preciso de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que disse. Não preciso de circunstâncias favoráveis. Não preciso de circunstâncias favoráveis. Você não entendeu, Abraão? Você não entendeu, Sara? Porque eu escolhi justamente a sua casa para ser a casa da promessa.
você diz, porque eu não tenho. Então como pode? Nas tuas perguntas estão as respostas. Nas tuas perguntas estão as respostas. Tu ouves uma promessa grandiosa. Olha as circunstâncias desfavoráveis à volta. E a promessa é grande, a casa é pequena. A promessa é grande e eu sou pequena. A promessa é grande, Sara é infértil. Ela coloca Agar na cama de Abraão a fim de fazer cumprir o que Deus falou, não entendendo que a responsabilidade de fazer cumprir não é dela, por causa de uma circunstância desfavorável. Provavelmente porque ela tem dentro de si indagações. Mas como é que vai ser se eu sou avançado em dias? Como é que vai ser se eu já cessei o costume das mulheres? Como é que vai ser se eu não tenho nem idade? Tem umas irmãs aí que estão com uma síndrome de Sara. Elas dizem assim: como é que pode ser? Eu não tenho nem saúde para isso. Por causa das indagações de olhar as circunstâncias desfavoráveis. É por isso que a fé não milita no que vê. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas daquilo que você fica na cadeira. Não porque não porque eu tenho. É engraçado, eu quando eu faço isso, eu me lembro da minha mãe. Quando a gente era criança e vejo outras mães agindo de igual forma, e tinha as coisinhas na estante, e com a minha mãe não podia ter essas palhaçadas não, onde o filho quebra tudo, faz tudo, não, as coisas eram compradas com muito preço. Não tinha esse negócio de arranhar, de destruir, de quebrar nada, botava as coisas na estante, e alguém dizia, sobe porque é neném, sobe porque é neném. Minha mãe não sabia disso não. Minha mãe deixava lá embaixo e ensinava o neném a não mexer. Não mexe, pá, não mexe, pá, na terceira não mexia nunca mais. Quando vinha a coleguinha querendo mexer, a gente, pá, não mexe não, senão eu levo. Não mexe. Aí, me lembro de circunstâncias em que eu queria ir para algum lugar e não podia sair do lugar, não podia me levantar. Não tinha. Eu fico olhando as mães de hoje e as mães da época do meu período de conversão. Eu olho as que tinham gente pequena e não tinha esse negócio de salinha de criança. Graças a Deus que tem, tanto para a mãe ter paz, quanto para as crianças também aprenderem, né? Mas não tinha, e como não tinha, a gente se adequa com aquilo que tem. E qual era a adequação? Sentar e não sair. Sentar e não falar, era desse jeito, a didática era essa. E quando a gente já coçava, eu vejo as criancinhas, quando elas coçam já querendo sair, a mãe não fala, porque é culto daquela época, né? Hoje é Aí ela diz, ela olha, como quem diz, fica aí. Era só no olho, se só, hoje não é não? Ó, é o que o pai está dizendo hoje aqui. Por causa das indagações, das circunstâncias desfavoráveis, ela vai ter uma ação que contraria a fé de quem recebeu a promessa. Coloca Agar na cama de Abraão para que dele nasça o filho. Porque a gente acha que Deus depende das circunstâncias favoráveis para as coisas acontecerem. E quando a gente vê que tudo é desfavorável daquilo que ele disse, nós começamos a agir conforme os meios que achamos que podemos. Sara agora vai agir, mas como eu disse e repito, as respostas das tuas indagações estão nas tuas perguntas. Promessa grande, casa pequena, promessa grande, vida pequena. Você diz, Senhor, como pode? Por que escolheu a mim? E está aí a resposta, ele mesmo diz, porque eu não escolhi as coisas que são. Eu escolhi as coisas que não são para confundirem aquelas que são. Porque eu escolhi as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pelo amor de Deus, se anime, reaja. Você que entrou aqui pensando, as circunstâncias são totalmente desfavoráveis à promessa que o Senhor fez, e chegou aqui cheio de indagação, chegou aqui cheio de questionamento. O Senhor está dizendo, avalie as tuas perguntas. As tuas perguntas são, Deus, como vai ser se eu não tenho? Deus, como vai ser se eu não posso? Deus, como vai ser
ser se eu não vou? Deus, como vai ser se eu não sou? E Deus está dizendo, é por isso que eu escolhi você, porque você não é. É por isso que eu vou fazer com você, porque a sua casa não é assim. É por isso que foi o seu nome que eu chamei. Oh, aleluia, diga glória a Deus. O Espírito do Senhor está confirmando promessas nesta manhã. As indagações vão ficar sem graça. Os questionamentos vão bater em retirada. Os olhares que te afrontam quando alguém te olha pensando quem é ela, quem é ele, vão te dar não tristeza, vão te dar garantia na certeza de que é por isso que é você, 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 você bata no peito e diga, é comigo ele não errou, é comigo ele não errou, é comigo, é na minha casa mesmo, é com esse marido mesmo, é com aquele filho mesmo. Irmã Camila, mas ele é viciado, é ele mesmo. Irmã Camila, mas eu não sei falar, é você mesmo. Irmã Camila, eu desafio, é você. Bata no peito, bata no peito. Animadores de promessa, bata no peito. Diga, é comigo mesmo, é comigo mesmo, é com a minha casa mesmo, é em cima da minha esterilidade mesmo, é em cima da minha pequenez mesmo. Ei! Aleluia! 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 Adore ao Espírito! Aleluia! Aleluia! Ela é em casa mesmo. Mas tua casa é toda torta, mas foi lá que ele disse. Mas é tu que vai fazer isso, tu não tem dinheiro. Pois é, deve ser por isso que ele foi lá em casa falar comigo. Mas tu não terminou nem o ensino superior. Ele falou que vai te colocar naquela vaga. Pois é, por isso que ele não foi na casa de quem tem. Ele foi na minha, porque ela é em casa mesmo. Esse marido é cachaceiro. Quanto mais tu ora, mais caixa de cerveja ele bebe. Será que é ele? É ele, tô te falando que é ele. Diz que é ele. Pare com essa mania de achar que você depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que Deus falou. Você não depende disso e Deus menos ainda. Pare de tentar sincronizar as coisas que estão fora de sincronia. Pare de se obrigar a tentar entender coisas que acontecem, mas não fazem sentido. Pare de tentar discernir tudo que ainda é mistério. Deus não erra, é a casa da promessa, vai selar. Por causa da ação de Sara em colocar Agar na cama de Abraão, ela também vai começar a gerar um filho, cujo nome será Ismael, também descendência de Abraão. Mas isso não estava dentro do plano original da promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão. Então vai ser necessário que Deus entre para intervir em algumas questões que vão ficar mal resolvidas na casa da promessa, por causa da atitude de Sara lá na frente, por achar que tem responsabilidade em fazer cumprir o que não saiu da boca dela. Boca dela é errado no português, né, Zé? Mas você entendeu. Então agora Deus vai entrar. Apesar da promessa se cumprir. Eu quero sair daqui, mas parece que Deus ainda me manda ficar aqui mais alguns segundos. Para que o Espírito Santo que opera em nós na sua palavra te convença de que Deus não errou de endereço quando escolheu a sua casa, não errou de ser humano quando escolheu a sua identidade, não errou de vaso quando te chamou com a personalidade que você tem.
E ele de fato não depende dessas circunstâncias favoráveis. Gente, para dar uma olhada. A casa de Abraão é a casa da promessa. Aí Deus escolhe a casa de Abraão para falar de fecundidade. Deus escolhe a casa de Abraão para cumprir fertilidade. Deus chama a casa de Abraão para ser referência de nação. Deus chama a casa de Abraão para ser pai de multidão. Deus chama a casa de Abraão para comparar as estrelas que povoam o céu aos grãos de areia que enchem o oceano, a margem da praia. Aí ele diz: fecundidade, fertilidade, nação, multidão. E Sara é estéril. Complete aí para mim. E Sara é estéril, não gera. Só que nós lemos aqui no verso 1: o Senhor visitou a Sara. Oh, alguém pensa: irmã, eu preciso de dinheiro, irmã, eu preciso de saúde, irmã, eu preciso de tratamento, irmã, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Senhor está dizendo: não inverta as prioridades. Isso tudo é importante, mas o que você precisa mesmo é de uma visita. Você só precisa de uma visita. Tudo que você não tem, tudo que você não é, tudo que você não pode, torna-se nada por causa de uma visita. E o Senhor visitou a Sara e a esterilidade. E o Senhor visitou a Sara e a incredulidade. E o Senhor visitou a Sara e o riso. E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito. Porque se eu fiz promessa e falei que vou cumprir, não é as circunstâncias de como você caminha que vão retardar a minha palavra. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez como havia prometido. Já virou um jargão na minha vida. Quando Deus te fizer uma promessa, acredite nela. Não precisa se preocupar, é só acreditar. E Sara concebeu e engravidou. Abra a boca comigo e diga bem no populacho: deu barriga. Não, diga de novo: deu barriga. Deu barriga, barrigão. A senhora está de barrigão. Era estéril, o Senhor visitou. Por quê? Porque é a casa da promessa. Abriu a madre, concebeu, teve um filho, como Deus disse que teria. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve. Aí ele nasce. Na segunda geração patriarcal que vem a se cumprir em Isaac, é dele que vai dar continuidade à trajetória para que se cumpra tudo. Mas na frente, acerca da expansão do povo, da grandeza da família, na segunda geração patriarcal em Isaac, texto diz que Isaac cresce, se enamora por uma moça, a quem traz ele o Damasceno. Aí o texto vai dizer: e Rebeca era... É coincidência? Olha para mim, é lá na tua casa mesmo. E aí que Rebeca é estéril, a circunstância é desfavorável. Pois é, mas o Deus é dono do favor. Oh. E aí que ela é estéril. E daí nada, porque o Senhor diz: e o Senhor visitou a Rebeca. Abriu a madre de Rebeca. E Rebeca gera e vai conceber Jacó e Esaú. Em Jacó vai se cumprir aquilo que Deus falou a Abraão, terceira geração patriarcal de Abraão em Jacó. Só que o texto diz que Jacó cresce, fica apaixonado por uma mulher, que vai ser justamente o ventre que Deus escolheu, para poder trazer um novo tempo, onde de fato vai se cumprir evidencialmente tudo aquilo que Deus disse que faria a Abraão nos seus dias. Mas o texto diz que ele se apaixona por Raquel, e Raquel era estéril. E o que é que o texto vai dizer? E o Senhor visitou a Raquel, e esta concebeu e deu à luz a José. Levante a sua mão, que eu estou sentindo graça de Deus. Levanta com vontade, levanta com vontade. As circunstâncias desfavoráveis não vão determinar o cumprimento da promessa de Deus. Ela em casa mesmo. Sacode a mão de uma amiga com carinho, pega na mão dela, pega na mão dela, pega na mão dele. Isso, não faz só porque eu estou pedindo, não. Faz porque você é um instrumento vivo para que a palavra de Deus
Deus entre em movimento em nós. Sacode ela e diz: é na tua casa mesmo, é na tua casa. Pega a mão aí na galeria, sacode ela. É na tua casa mesmo, é com aquele marido mesmo, é com esse filho mesmo, ela mesmo, ela é com essa voz mesmo, é você mesmo. Por isso você não tem que fazer o que Sara fez. Eu não concordo, mas eu entendo. Ela não tinha referência, ou as que tinha ainda não lhe geraram toda a fé necessária para compreender a grandeza da promessa. Mas nós estamos diante de um tempo de tantos testemunhos de fé. A própria ressurreição de Jesus Cristo nessa manhã nos inspira tanto a crer que tudo lhe é possível. Oh, aleluia, aleluia. Ela vai colocar Agar na cama de Abraão, na tentativa de fazer cumprir o que Deus disse. Você, eu sei que já está em paz, porque já entendeu que isso não é problema? Não é problema seu. Vai ter um filho, o nome do menino vai ser Ismael. O menino vai crescer. Uma série de acontecimentos vai se dar. Na primeira vez ela foge, porque o texto diz que Sara não mandava ela embora, por mais que já estivesse arrependida de tê-la colocado na cama de Abraão. Agar não compreendeu que por mais que ela não estivesse na história, uma vez que ela entrou, ela deveria se comportar sentindo-se privilegiada por de alguma forma carregar também uma descendência de Abraão. Mas infelizmente o texto vai dizer na ocasião que ela se ensoberbece. Quando a barriga cresce, haja vista que Sara ainda não tinha gerado, ela vai se achar. Sara errou, mas ainda é a dona da casa. E Sara não vai gostar. Então Sara não vai mandá-la embora, porque não pode ou não se sente confortável para colocar para fora uma coisa que ela iniciou quando colocou Agar na cama de Abraão. Não seria só despedir Agar, seria desdenhar de uma semente de Abraão, que inclusive só está no ventre dela por ideia de Sara. Aquelas coisas que a gente faz, se arrepende, não tem como mexer. Então ela vai resistir a Agar. É o tipo de coisa que acontece em nosso meio em alguns lugares. É quando você não pode mandar uma pessoa embora, mas você resiste. Ou seja, eu não mando embora, mas crio um desconforto no ambiente para que ela saia por si mesmo. Ela vai tornar a casa inóspita. Ela vai tornar o ambiente agressivo a ela. Então ela se sente tão incomodada que ela se retira. E na retirada da fuga, é como se Sara lavasse as suas mãos. Por quê? Mandou embora? Eu não mandei. Mas ó, ela foge, vai para o deserto. Apesar de ser egípcia, lá a gente vai ver ela tendo um encontro com um anjo e vai pronunciar, não na sua língua, porque no desespero você usa a língua que você conhece, a língua do seu habitual. Mas quando ela está no deserto, pensando que vai morrer de sede, errante pelo deserto de Sur, o texto vai dizer que o anjo lhe aparece, vai começar a lhe entregar também algumas promessas por causa da descendência de Abraão que ela carrega em seu ventre. Ao ver que ele olha para ela, ao ver que o Deus de Abraão a encontrou no deserto, ela diz para ele: El Roi. Ela está dizendo: agora eu vejo o Deus que me vê. Só que enquanto ela abre a boca para dizer El Roi, o anjo diz para ela: volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora, porque no teu ventre também tem uma descendência, e o nome do menino será Ismael. Complete aí para mim: o nome do menino será... Quando ele diz Ismael, ele está fazendo a colocação no hebraico na linguagem que Agar está respondendo. O que ele está dizendo é, enquanto ela grita El Roi, dizendo Deus vê, ele está dizendo e também ouço. Deus vê e também te ouviu. Deus vê e também te ouviu. Irmã, e daí que Deus vê e ouve? E daí que quando Deus vê
e ouve. Deus não é testemunha passiva, como nós somos. Quando? Quando a gente ouve alguma coisa, mas não pode falar. Quando a gente vê alguma coisa, mas não pode dizer. Quando a gente sabe de alguma coisa, mas não pode intervir. É a testemunha passiva. Com ela você sabe, mas não conta. Com ela você vê, mas não espera. Não é só uma questão de passividade, por não querer se meter. É às vezes por não ter força para resolver o que precisa ser resolvido. Então vê, ouve, mas não pode resolver. Quando o Senhor aparece para Agar no deserto e ela diz, eu vejo que vê, e ele diz, Ismael, e também ouço ou te ouvi. Ele não é testemunha passiva. Lembra de quando Israel estava sofrendo, quando os hebreus estavam na casa da servidão? O texto vai dizer que o Senhor viu, ouviu e desceu. Desceu aqui. Não fala obrigatoriamente da sua onipotência em presença. Não. Descer aqui significa eu vi, ouvi e vou intervir. Eu vi, ouvi e tomei partido. Eu vi, ouvi e vou fazer algo. Quando ela diz eu vi que vê, é como se ele dissesse também vai ver que ouço. E vai ver que quando vejo e ouço, entro para intervir. Então volta. Agar volta para a casa da promessa. Por quê? Porque ela não estava no contexto. Mas graças a Sara, agora ela também está no adorno. Volta ela para a casa da promessa. Se humilha, Sara recebe de volta. E agora vai todo mundo conviver junto na casa da promessa. Tem um assunto mal resolvido lá dentro. Mas Deus disse volta. Ela volta. Quando ela volta, o menino dela, Ismael, vai crescendo. Nesse tempo, se cumpre o tempo determinado, Sara vai conceber e vai gerar. Nasce Isaac, eita glória. Agora quem está vaidosa é Sara. Agora quem está na vez é Sara. E o texto diz que tem tanta alegria por causa do cumprimento da promessa, que depois de desmamar o menino, eles preparam uma festa, um banquete. Vem comigo e diga festa. Diga de novo, festa. Preparam uma festa, preparam um banquete maravilhoso. Eu não sei, mas quando fala festa, sugere tanta coisa: comida, bebida, amizade, comunhão, música, decoração, celebração. Abra comigo a boca novamente e diga festa. Festa, tem gente de dentro, gente de fora, tem visita, tem mais perto, tem gente de mais longe, é festa. A música está rolando, a comida está favorável, o carneiro está sendo servido, a carne está queimando, eita maravilha. Mas o texto diz que de repente, em meio à comemoração das graças a Deus, por causa de Isaac, cumprimento da promessa de Deus na vida de Sara, que a despeito de como agiu, viu que ele não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir o que ele disse, está alegre. Só que o texto diz que ela... Aonde fica o relógio aqui? Onde fica o relógio aqui? Sim. Só que ela viu que o filho de Agar, a egípcia, está zombando de Isaac. E meu irmão, a festa é como se parasse na hora. Quando ela vê que Ismael está zombando de Isaac, ela vira na hora. Abraão, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. De uma zombaria o negócio já passou para a herança. Aí alguém diz, meu Deus, interrompe uma festa por causa de uma zombaria. Alguém diz, mas acaba os motivos que te levam a comemorar por causa de uma pequena coisa que te desagrada durante uma comemoração. Sim, mas por quê? Porque quem tem irmão aqui, eu queria saber qual é o santo, qual é a santa que pode aqui levantar tendo um irmão, ainda mais sendo o mais velho e o irmão o caçula, para dizer assim, irmã, eu nunca zombei dele. Eu estou para ver esse santo. Eu estou para ver essa santa que diga, irmã, eu nunca dei um cascudo na minha irmã. Irmã, eu nunca ralhei com a minha irmã mais nova. Eu nunca lhe dei, eu nunca botei a culpa nela. Estou para ver essa santa. Então talvez você se espante assim como eu e diga,
interromper a celebração, interromper a comemoração por causa de uma zombaria de um irmão para com o outro. Eu não sei qual é o teor da zombaria. De fato, Sara se aborreceu, mas assim como não está presente no texto, mas está evidente numa conjectura lógica, o problema aqui não é a zombaria de Ismael para Isaac. O problema aqui é que a zombaria de Ismael para Isaac é só a gota d'água de um copo que está sendo cheio desde o dia em que Sara colocou Agar na cama de Abraão. O problema aqui não é o jeito que Ismael se dirige a Isaac. O problema aqui é que eu já não suporto Agar na minha casa há muito tempo. O problema aqui não é isso. O problema aqui é que isso está derramando o conteúdo. É por isso que de vez em quando a gente vê uns estresses que não são condizentes à causa que motiva o estresse, mas é porque aquilo ali foi só o ponto de tensão para abalar todo o sistema nervoso, que já estava abalado. Por quê? Porque a casa está em festa, está tudo muito bem, aparentemente está tudo legal, como diz o carioca, mas tem uma situação mal resolvida lá dentro. Irmã Camille, qual é a palavra de direcionamento nessa manhã? Deus nos trouxe aqui para dizer que a casa da promessa não será uma casa de situações mal resolvidas. A casa da promessa não será uma casa onde as celebrações serão interrompidas. A casa da promessa não vai ser uma casa de gente com sistema nervoso abalado por causa do que não fala, por causa do que não diz, por causa do que não resolve. Levante a sua mão, essa palavra profética. Se tem alguém nos ouvindo em casa, recebe aí também. Deus está te fazendo ouvir nessa manhã. Eu vou entrar para intervir, porque a casa da promessa não pode ser casa de alma sufocada. A casa da promessa não pode ser casa de coração angustiado. A casa da promessa não pode ser casa de coisa entalada na goela. A casa da promessa não vai interromper festa. Levante a tua mão e celebre. Deus está entrando. Deus está entrando. Aleluia! 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 Você está me ouvindo? Deus está entrando! Deus está entrando! Irmã Camila está entrando como? Se o barraco só começou. Irmã Camila está entrando como? Se a coisa lá entornou. Irmã Camila está entrando como? Se o copo já virou, se o leite já... É nisso aí mesmo que ele entra. Inclusive te digo assim, hein? Só não entrou antes porque estava esperando derramar. Que era para não ficar questãozinha encoberta. Que era para não ficar coisinha escondida no quarto. Botou tudo para fora. Quem disse o que já queria falar, o outro que demonstrou o que queria dizer, o outro que fez o que já queria fazer. Aí você diz, irmã Camila, como Deus entrou? Entrou, eu só estava esperando botar tudo para fora. Irmã, mas a outra denunciou a outra brigou com a Beltrana, e o outro disse na cara do fulano com a coisa de 10 anos. Pois é agora que eu entro. Porque eu entro onde a verdade não está mais encoberta. Meu irmão, falando aqui a grosso modo, começa um rebuliço. E a gente tem pavor de rebuliço. Porque tem muita gente que gosta de ver o circo pegar fogo na casa dos outros. Só que hoje Deus não me trouxe aqui para falar da casa de ninguém. Ele falou desde o início, é a tua casa, é a tua casa, é a tua casa. Eita Jesus, me ajuda aí, ajuda lá em casa. Entrou, derramou. Quando derrama, coração de Abraão angustia na hora. Por quê? Tu imagina tu em clima de festa, com coisa mal resolvida que tu nem sabia que estava mal resolvida, que tu pensava que estava administrado. Daqui a pouco a coisa toda desanda. Tu tá na festa, é como se parasse a música, cessasse a dança e a comida não tivesse mais gosto. Não é assim? Perdeu a graça, certo? Coração dele na hora angustia, porque a palavra de Sara é contundente: deita fora esta escrava, e o filho desta escrava com ela, leva com ela o que trouxe dentro dela.
Só que o que trouxe dentro dela, quem colocou foi Abraão. E Deus tem um compromisso com a casa de... Deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaque. Aí Deus vem para começar a colocar calma, para começar a colocar ordem em cima dos nervos. É manhã de refrigério para os nervos de muita mãe. É manhã de refrigério para os nervos de muitos pastores. É manhã de refrigério. Deus está dizendo: ei, você vai ouvir minha voz. E enquanto eu falo contigo, tu te acalma. Tu te acalma. Por quê? Porque Sara te atribula, mas a mim ninguém atribula. Sara te pressiona, mas a mim ninguém pressiona. A voz do Senhor se manifesta a Abraão e diz para ele: Abraão, nas entrelinhas, calma. Coisa boa é quando Deus aparece para dizer calma. Na verdade, quando ele aparece, ele não precisava nem dizer calma, porque a presença dele já diz: chega aí. Quando ele chega, aí Deus se dirige a Abraão e diz assim: porque acerca desta serva, Sara está dizendo: deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaque. Aí Deus aparece para Abraão e diz: fica calmo, porque acerca desta serva. É interessante porque na utilidade de alguém para nós, a gente diz serva. E quando já não produz segundo a utilidade que a gente coloca em cima, aí vira escravo. É impressionante, quando ela pega H pelo braço, vai lá no texto anterior, você vai ver ela dizendo a Abraão: Abraão, deita com a minha serva. Mas quando já não é útil para aquilo que eu desejo, Abraão, bota fora essa escrava. Só que quando Deus se manifesta a Abraão, ele não diz: não te preocupe com esta escrava. Não, ele diz: não te preocupe com esta serva, porque acerca desta serva, Deus está dizendo algo lindo. Aquilo que a opinião das pessoas reflete ao nosso estado, não influencia o que ele sabe ao nosso respeito. Ele guarda e registra aquilo que nós fizemos. Abraão, fica calmo, porque acerca desta serva eu me responsabilizo. Por causa do filho dela e da sua descendência, eu também chamarei. Amém. Abraão se levanta de madrugada, porque quando tem questões mal resolvidas, não dá para esperar o dia amanhecer. Olhe para cá que eu já caminho para concluir aqui. Tem coisas na sua vida que quando acabar o Corafesp, você vai precisar aprender a neutralizar. Porque Abraão se levanta de madrugada, sendo ainda escuro, coloca um odre de água e despede ela com o pão e diz: vai, manda embora ela e o menino. Imagina o coração dele angustiado. O texto diz que ele se angustiou por causa do seu filho. É de H, mas é dele. E a convivência e o afeto construído, é muita coisa envolvida. É por isso que Deus vai entrar para intervir na tua casa. Por mais que alguém diga: manda embora, ou é assim ou é assado, você está de fora, você não tem noção de quanta coisa tem envolvida. Alguém diz: faz assim, faz assado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: fica calmo e não faz nada. Não faz nada porque tem muita coisa envolvida, muita sensibilidade, muita afetividade, muita atenção. E qualquer coisa que você tentar fazer agora para ajudar, só vai deixar aquilo que está ruim ficar pior. Quando o Senhor intervém e aparece a Abraão, ele diz assim: faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Por quê? Porque Deus concorda com o posicionamento de Sara? Eu não posso afirmar isso. Eu não vou dizer que Deus concorda com o posicionamento de Sara, mas eu vejo que Deus usa do posicionamento de Sara para começar a colocar em ordem aquilo que já deveria estar em ordem, mas nem Sara, nem Abraão e nem H podem colocar, porque são muitos anos se arrastando em questões mal resolvidas. Quando o tempo passa, só o dono do tempo tem o poder de colocar as coisas no lugar. Não é que ele concorda com Sara, mas é que uma vez que a coisa já está feita, agora Abraão vai ter que deixar. Deixe-me lhe dizer algo. Em momentos de tensão como esta na casa da promessa, às vezes tudo o que você precisa fazer é entender a hora de não fazer. Eu não sei para quem, mas a palavra é diretiva, a palavra é de resposta, e não é de particular interpretação para cada um que está ouvindo, não. Eu sei o que Deus mandou eu dizer nessa manhã, e o que
corrigir as coisas. Quando o troço desanda, quando o leite derrama, quando a coisa fica maior do que você, por mais que a sua atitude seja querer resolver, querer consertar, ouça isso como orientação divina. Deus está dizendo: qualquer coisa que você faça agora só vai deixar aquilo que está ruim pior. Eu vou contar de 1 a 3. Quem não teve infância vai poder viver um momento desse agora. Quando eu disser 3, você vai olhar para ela e vai dizer para ela: estátua. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, diga! E aí, ela sabe brincar? Não sabe, se mexeu. Vamos dar mais uma chance que vai ver, ela não brincou quando era criança. No 3, como é que é a brincadeira da estátua, irmã Camila? Tem sempre um líder que foi quem conseguiu ficar parado por mais tempo. Quem fica parado por mais tempo vira o líder da brincadeira. E a brincadeira é estátua. Aí tu tá assim de costas, os amigos estão lá. Aí alguém diz assim: estátua! Aí quando você vira, do jeito que cada um tá, tem que... Se tava amarrando o cadastro, vai ter que ficar amarrando o cadastro. Se tava ajeitando a blusa, vai ajeitar a blusa. Se tava amarrando o cabelo... Estátua vai ficar parado do jeito que... Vai ficar imóvel do jeito que... Por isso é estátua. No 3, vamos ver se ela aprendeu a brincar? É 1, é 2, é 3. Grita pra ela: estátua! Isso, agora ela aprendeu. Pode se mexer para dar glória a Deus. Mas Camila, o que isso significa? Deus te trouxe aqui para te dizer: vou usar a tua linguagem para você entender como é que você tem que ficar quando eu decido entrar. Eu vou usar a tua linguagem para você entender como é que você tem que ficar quando eu decido intervir. Vou usar a tua linguagem para você entender como você tem que se comportar quando eu decido entrar na tua casa. Como estátua, o Senhor está dizendo: é assim que você fica quando eu entro, imóvel. Você não se mexe, você não toca, você não liga, você não fala, você não discute. Estátua, fica na tua, que eu estou entrando, Abraão. Acalma o teu coração, agora é comigo. Estátua, 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 imóvel. Oreba caraço, ei calabaraçúria. Irmã, mas se eu falar, mas se eu tentar ajudar, e se eu disser que eu sabia, e se eu ligar para ela e contar que não é como ela está pensando? Estátua! Para! Ei, cala, as pessoas dizem: grita muito, é porque tem gente que só pega no susto. Para! Estátua! Não se mexe. Por quê? Porque quando eu trabalho ninguém se move, Abraão. Não se mexe, por quê? Porque durante todos esses anos tu não conseguiu nada para fazer, para resolver o que vem acontecendo debaixo da casa. Então não é agora você que vai resolver, sou eu que estou entrando. E qual é a condição? Enquanto eu trabalho, você fica... Fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar. Você não pede resposta, você não pede direção, você não sai de casa e diz: Deus, fala comigo. Você não tem questões mal resolvidas, você não tem também situações que você não sabe como agir. Você não entrou por aquelas portas dizendo: Senhor, não me deixe errar, Senhor, toma frente, Senhor, protege, me guarda, me ajuda. Então, não ouça isso como quem ouve qualquer coisa, fingindo que é só mais um dia, porque nada do que saiu aqui é qualquer coisa, nem hoje, nem ontem, nem antes e nem será depois. Deus te trouxe aqui para te dizer: ouça e atenda o comando. Irmão, mas a minha atitude é nobre, Deus sabe. Eu não quero tomar partido de ninguém, exatamente, não quer e não vai, fica na tua. O Senhor uma vez me deu uma mensagem onde eu falo sobre posicionamento. E ali eu ensino que crente não pode ser neutro. Não pode. Só que eu falo isso a nível social. Você precisa ter um posicionamento diante da sociedade. Você precisa ter um posicionamento
diante do mundo, diante de questões que estão diante de você. Só que eu vim falar hoje aqui da promessa da tua casa, de questões mal resolvidas. E se Deus está dizendo eu vou intervir, se Deus está dizendo eu vou entrar, não é para ficar neutro, mas é para ficar posicionado. E mãe, qual é a posição? Só para fechar a história, quando Deus entra, é para dar a Abraão a garantia de que ele também vai guardar a Agar por causa de Ismael, por amor a Abraão. É como se Deus dissesse, sai você e entra eu. E de fato ele garante, Agar volta para o deserto, vai para Berseba. Quando ela pensa que vai morrer, o anjo lhe aparece, lhe mostra a fonte, bebe água. E o texto do capítulo 21 de Gênesis termina dizendo que Agar e Ismael viveram nos desertos, cresceram, prosperaram, enriqueceram. E o Senhor guardou, o camarada foi senhor de deserto. Quando ela bota ele debaixo da moita e ela pensa, vou guardar para que eu não veja morrer. O texto diz, e distanciou-se dele cerca de um tiro de flecha. Aí o texto diz assim, e crescendo o menino, podia ter sido boiadeiro, podia ter sido construtor de tendas, mas era Deus que estava garantindo eles no deserto, porque deu garantias a Abraão, e porque Abraão aceitou a condição, qual? Ficar imóvel, deixar rolar, deixar fazer como Sara quis. Aí quando se distancia, aí o texto diz, e o menino cresceu, e se tornou flecheiro. Não era nenhuma coisa comum. É Deus dizendo que Agar teve em tempos no deserto, onde ela mediu a distância da morte do menino por tiro de flecha, e o que ela usou para determinar a medida de morte, o garoto cresceu e se tornou especialista no que foi usado para a medida de morte dele. Ah, você não entendeu. Oh meu Deus, é garantia de Deus. O que você jura que é para a morte não será, Deus garantiu, Deus está com eles no deserto. Tudo se resolveu. Aí você pensa, irmã, mas que coisa feia, na casa da promessa, e a outra me bota a serva na cama, depois chama de escravo, faz barraco na festa, separa tudo, depois cresce e prospera. E sabe o que acontece no final? Fica tudo bem. Mas Camila, prove, eu provo. O problema é o que fizeram depois os descendentes de Ismael e os de Isaac, mas eles na casa da promessa mantiveram comunhão. Sabe por quê? O texto diz que depois de Sara ser morta, quando Abraão é sepultado, vai dizer, e sepultou Abraão na Macpela. E aí o texto vai dizer que quem estava ali presenciando e cuidando de tudo para o sepultamento do pai Abraão era quem? Ismael, Isaac, juntinho. Sabe por quê? Casa da promessa, que Deus entra, não vai ter assunto mal resolvido. Começou com paz, vai terminar com paz. Começou com sucesso, vai terminar com sucesso. A justiça de Deus vai entrar, mas não é para derrubar um e levantar outro. A justiça de Deus vai entrar, mas não é para destruir um e exaltar outro, porque a casa é da promessa. A justiça de Deus vai entrar para trazer equidade, equilíbrio, paz, temperança. Pega na mão dessa mulher de Deus, eu preciso orar com você. Sacode ele e vai pregando a mensagem. Diga, é lá na tua casa mesmo. Olha para ele e diz, é lá em casa mesmo. É lá em casa mesmo. E as circunstâncias, ele não me chamou para andar por vista, ele me chamou para andar por fé. Creia. Fica de mão dada com ela, fecha o corredor, aperta aí, aperta. Aperta aí, segura a mão de alguém, chama para perto, aperta. Isso. Irmã, mas eu tenho que sair. Quem tiver que sair, passa por baixo e se vira, porque o propósito vai ser atingido. Você dá seu jeito. Aperta aí. Isso. Pastora Keila disse que Alisson e Neide vão terminar. E de fato vão terminar. Só que para este momento, ontem à noite na minha cama, o Senhor me deu uma moça. Quando chegou aqui eu encontrei ela. Deus falou, chama ela junto com o Braz Adoração. Mas eu preciso ouvir a voz dela, porque foi assim que Deus me deu. Como é? Pastora Keila, perguntei o nome dela para a senhora. Maria. Quem é a Maria? A Maria vem, mas não vem sozinha não. Braz Adoração vem junto. Deixa a Maria sozinha não. Eu não sei o que ela vai fazer, não sei nem se vocês sabem cantar. Mas esse corpo aqui caminha em unidade. Nem que seja para ficar aqui abençoando, orando. Quando um vem, os outros vêm. Isso. Isso. Alisson e Neide, prepare aí, viu? Porque vocês vão entrar também. Mas é como a pastora disse, para fechar. Aqui é algo que Deus falou comigo. Ora, manda canacé. Vou te falar um negócio.
Você não me faz essa cara de que não tem coisa mal resolvida, não. Porque eu posso ser menina, mas eu sei quem me usa. Eu não tenho os cabelos brancos que você ainda tem. Eu não tenho a bagagem da tua caminhada, mas eu sei quem me trouxe. Eu não tenho metade da eloquência de uma classe nobre, mas eu não vim falar em meu nome. O que conta aqui não são as minhas experiências e nem quem eu sou. O que eu sou aqui é o que menos importa. Cala a sua. Mas hoje o Senhor se move em nosso meio com uma palavra. Pastora Keila, bispo Samuel. Quando nós estávamos em oração ontem, o Senhor falou comigo que estaria usando ainda estes dias. Por que não marcar esta manhã? Porque não está em todo o período do Corafesp, ou usando este lugar como janela para as nações, aonde a voz de Deus vai reverberar aqui dentro e vai maximizar lá fora, crescendo. Irmã Camila, o que isto tem a ver com a palavra? Tem tudo. E o que isto tem a ver com a palavra pregada? Tudo também. O Senhor está dizendo: eu não vou resolver os problemas só da casa aqui dentro, eu não vou resolver os problemas só da sua casa, eu também, através da tua casa, vou impactar o teu vizinho, vou impactar a tua rua, vou impactar a tua cidade. Através desta casa, Ele vai impactar São Paulo. Sacode ele e diga: é na tua casa mesmo. Se tem promessa, lá vai cumprir. Se tem promessa, lá vai cumprir. Se tem promessa, lá vai cumprir. Espera. Eu não sei o que a Maria com os meninos e as meninas vão cantar, mas a ordem de Deus é: estátua. Eu gosto muito do mover, eu gosto muito do... Mas é necessário que agora você entenda que Deus vai adequar teu espírito. Ele vai alinhar o teu espírito ao posicionamento que Ele requer de você. Eu não estou pregando aqui paralisia. Eu estou pregando aqui posicionamento de obediência. A paralisia se esteriza do lado de fora, mas se move do lado de dentro. Eu não quero quietude de corpo que não seja movida pela certeza de um espírito que se acalma em esperar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto eles cantam, você vai orar agora por ti e por essa pessoa que está ao seu lado, e vai dizer: Senhor, me ensina a confiar, me ensina a esperar, me ensina a ficar quietinha enquanto o Senhor trabalha. Eu não quero falar, eu não quero me mexer, eu quero confiar em ti. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Fecha os teus olhos, fica ligada. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo um sonho. Volte a sonhar.
diz eu não posso, você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão, o que passou ficou pra trás, mas Deus, Ele está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor se fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte. As pastoras, por favor, vem pro altar. Vem pro altar, chama aí, Silvana, por favor. Estendam as mãos pro povo. As pastoras, por favor, por favor. Venha, venha, Tânia, venha, venha. Venha, estendam as mãos. Deixe Deus lhe usar, Maria, deixe Deus lhe usar. Oh! Liga! Oh! Oh, aleluia! Se espalhem, chegue mais pra cá. Chegue mais pra cá, chegue mais pra cá. Tudo errado pra você. Ouça, ouça. Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, Aonde quer que você esteja, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza os sonhos. segure aí. Nós vamos orar agora e eles voltam com tudo já já. Segure a mão, não solta a mão da colega. Irmã, mas eu tô chorando, deixa a lágrima correr, minha amada. Segure a mão dela, segure a mão dela. Isso. Sabe quando o leite derrama no fogão? Essa mulher é louca, não sou não, preste atenção. Sabe quando o leite derrama no fogão? Você coloca a leiteira no fogão e você fica olhando ali porque o fogão está areadinho. E você pensa assim: não, eu areei o fogão, eu vou ficar de olho porque leite é terrível para sujar o fogão quando ferve, não é assim? Não é assim? Aí você fica ali olhando, só que você não tem o controle de tudo. Uma hora o telefone toca, o interfone toca, o WhatsApp apita. E você diz: eu vou ali rapidinho, e até abaixa o fogo. Porque você pensa, tá tudo sob controle, tá tudo sob. Você tá olhando o danado ali, ele não ferve. Tu diz: vai demorar para ferver, não é assim? Aí tu vai resolver alguma coisa de minuto, só que daqui a pouco tu distrai. Tu distrai e tu acorda movida pelo seguinte barulho. De repente faz assim. Aí tu solta o que tiver para fazer, tchá, sai correndo. Quando vê já ferveu e derramou. Você não viu quando ferveu, você só viu quando suja fogão tudo. Você quer meter a mão. Quantas aqui já não se queimaram no fogão na tentativa de limpar rápido? E vou te falar, as donas de casa aqui sabem o que eu estou dizendo. Nem adianta, porque tá quente, fica manchado, não é assim? Aí se tem um sensato na cozinha, diz: agora deixa, agora. Como é que a gente diz agora? Agora deixa, porque já derramou. Se limpar vai mexer, se limpar vai manchar agora. Se eu meter a mão na grade quente, vou queimar. Que atire a primeira pedra quem nunca se queimou na grade do fogão. Qual é a solução? A solução é o que é? Que sujou, derramou, te afligiu e você está fazendo de tudo para consertar. O que é? O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: como esse leite derramado, agora deixa, porque se você mexer tu te queima, mas se eu mexer, vou te perguntar: tua casa é casa de promessa? Tua casa é casa de promessa?
Teu ministério faz parte de uma promessa. Teus filhos nasceram na promessa. Tua casa está sendo alcançada pela palavra da promessa. Então, em nome de Jesus, deixa, confia. Eu vou pedir o Braz, a Maria, todo mundo para cantar só mais uma vez Volte a Sonhar. Quando eles começarem a dizer Volte a Sonhar, aí sim você vai abraçar essa pessoa que está ao seu lado. E abraçada com ela você vai dizer: agora deixa, agora estátua, agora estátua, agora deixa estátua. É solta a mão dela para receber uma unção que quebra julgo. É 2, eu acredito nas coisas espirituais. Há uma chuva de unção sobre nós. 2,5, vire-se em direção a alguém. Prepare aí para essa adoração. 3, abrace essa mulher de Deus. Diga para